Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à minha palestra, né, aqui no terceiro Congresso Nacional de Micologia, Microbiologia e Parasitologia Online. Eu sou o professor Dr. Junielso Soares da Silva, e irei aqui ministrar a palestra intitulada Jogos Didáticos no Ensino de doenças parasitárias. É possível aprender de forma lúdica? Então, é, quero aqui dizer que é uma satisfação enorme estar trazendo esse tema, né, que foi assim um tema que foi por onde eu iniciei a minha trajetória de pesquisador, né, posso dizer assim. Foi onde eu comecei os meus primeiros trabalhos de publicações, e a minha trajetória científica toda começou por meio dos jogos didáticos. Então, assim, é um tema, e com esse tema, né, de doenças parasitárias, então é um tema, assim, que eu gosto bastante, e o uso de jogos didáticos também é algo, assim, que me traz um grande interesse, tá? E aí, a gente vai falar desse tema para que a gente possa entender melhor como ele pode ser utilizado no ensino dessas doenças parasitárias. Então vamos lá. Eu vou aqui selecionar o apontador, tá? Então, eu sou Junielso Soares da Silva, tá? Eu tenho licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, instituição que eu tenho um grande apreço. Foi lá onde eu comecei, né, juntamente com a professora Sandra e a professora Lúcia. Sandra Dantas, né, e Lúcia Fontes a escrever os primeiros trabalhos sobre jogos didáticos. E naquela época, lá em 2014, eu já tinha um interesse pela parte de biologia parasitária, né, doenças parasitárias. Essa área de parasitologia era assim um dos meus focos de estudo. E aí depois eu entrei no mestrado e acabei fazendo mestrado em genética, conservação e biologia evolutiva no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, onde eu trabalhei testando substâncias derivadas de plantas em Aedes aegypti, né? Então, durante o meu mestrado e meu doutorado, a minha pesquisa ela teve esse foco, né, de testes larvicidas, testes com concentrações letais e concentrações subletais para verificar o efeito das substâncias, né, o efeito genotóxico da substância, que é a capacidade daquela substância causar danos ao material genético quando em concentrações mais baixas. E também tem especialização em saúde pública, tá? E atualmente eu sou editor-chefe de revistas científicas e da Weissen Editora. Também sou criador da Biodigital Cursos, onde tenho idealizado e coordenado diversos eventos acadêmicos online, tá? Então, caso desejem conferir um pouco mais sobre a minha trajetória acadêmica, as minhas publicações, vocês podem acessar aqui o meu Lattes por meio do QR Code. Então, essa apresentação ela está baseada tanto no guia prático, né, para o controle da geoelmintíases, como também nesses três trabalhos, né, sendo que um deles é um trabalho de revisão, é, que tem como tema cenário da prevalência e condições socioambientais associadas às geoelmintíases no Brasil, né, que é um trabalho, uma revisão integrativa da literatura, bem como nesses dois trabalhos, né, que tem é, a minha autoria, né? Esse realmente foi o meu primeiro trabalho escrito lá em 2014, que foi uma proposta de jogo didático com o título Conhecendo as Parasitoses do Brasil, um jogo de tabuleiro, né? Esse trabalho ele foi apresentado no
Enebil, né, que é o Encontro Nacional de Ensino de Biologia, e também foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia. E isso foi algo assim muito importante para a minha trajetória acadêmica, né? Naquela época eu estava iniciando a escrita científica, foi a professora Sandra Maria Mendes de Moura Dantas, né, que é professora associada na UFP de Teresina, e que com muita paciência corrigiu os trabalhos, foi me dando ali as sugestões, é, e eu fui melhorando a escrita, né? Então, isso me trouxe, assim, bons frutos, porque foi a partir dessas publicações que, inclusive, eu consegui aprovação, né? Ficando em primeiro lugar no mestrado e no doutorado, né? Quando eu entrei no mestrado, então eu fui aperfeiçoar ainda mais a minha escrita acadêmica, já escrevendo esse outro artigo aqui, que era resultado do meu trabalho de conclusão de curso, né? Que foi o jogo Combatendo os Nematelmintos Parasitas, jogo didático para facilitar a aprendizagem, né? Onde tive como orientadora a professora Lúcia da Silva Fontes, né? Que também é da UFP de Teresina. Então, esse artigo ele foi publicado na revista Ensino, Saúde e Ambiente. Eu tenho, assim, um grande apreço por essas professoras que foram elas que me ajudaram a dar os primeiros passos na carreira, científica, né, da escrita científica. E então, assim, é um grande desafio, né, global a questão das geoelmintíases, né? Por quê? Porque os geoelmintos, eles causam infecções, né? Tanto pelo contato com o solo contaminado, quanto também pelos óvulos embrionados ou por meio das larvas dos parasitas. E é mais comum em países em desenvolvimento ou países pobres, porque as condições socioeconômicas desses países, né, ou de regiões dentro do país, são muito mais precárias, né? E aí, normalmente, essas condições elas estão associadas à falta de esgoto, à falta de água potável e de saneamento básico adequado, né? Então, diante disso, aproximadamente 820 milhões de pessoas no mundo, é, perdão, são afetadas pela Ascaris lumbricoides, né? Enquanto aproximadamente 460 milhões são afetadas pelo tricúrios, e aproximadamente 440 milhões de pessoas são afetadas por casos de infecções por ancilostomídeos no mundo, certo? E aí, então, a gente tem um panorama nas Américas, onde aproximadamente 25 países da América Latina e do Caribe têm casos de geoelmintíases, né? Com aproximadamente 46 milhões de crianças vivendo em locais com um risco elevado para infecção ou mesmo para reinfecção desses parasitas. Já no Brasil, as infecções elas estão presentes em todas as regiões, na verdade, mas elas acontecem principalmente nas zonas periféricas e zona rural, né? Na periferia das zonas urbanas ou na zona rural. E aí, por que isso acontece? Porque esses são locais onde realmente há uma ausência ou uma carência, deficiência de saneamento básico. E aí, então, isso é associado ainda ao fato da população ter pouco conhecimento sobre formas de transmissão e de prevenção dessas, doenças. E aí, muitas vezes, a falta de informação leva ali
a falta também de higiene, de cuidados que possam prevenir essas doenças. E aí, então, deixa eu só puxar aqui, porque está cobrindo um pouco, eu preciso ter uma parte livre aqui para me visualizar. Então, a situação no Brasil, gente, traz dados assim que são levantados durante os anos de 2005 e 2016, e aí indicaram esses dados que houve uma redução das infecções por helmintíasis nas regiões Sudeste e Sul, mas que os números continuam elevados nas regiões Norte e Nordeste. Então, é preciso uma atenção maior para essas regiões. E os índices de infecções, eles encontram-se mais elevados onde o saneamento básico ele é precário, ou seja, associado a regiões onde o IDH ele é baixo e, consequentemente, as condições de saneamento básico, né, em conjunto com o IDH, eles vão servir como critérios para a definição de municípios prioritários, ou seja, quais aqueles municípios que mais precisam de atenção com relação à prevenção dessas doenças, né, parasitárias e estratégias de saneamento básico para melhorar a qualidade de vida da população. Seguindo. Então, eu trago aqui alguns dados sobre o cenário dessas doenças parasitárias no Brasil, né, através do artigo de Marilene Aparecida Moreira e colaboradores, publicado em 2021. Ele trouxe aqui, né, um mapa da prevalência das geoelmintíases. E aí a gente consegue visualizar que dos casos de geoelmintíases notificados no Brasil, a maioria se encontra em regiões como Nordeste e Centro-Oeste, enquanto o Sul é a região do país onde se encontra o menor número de casos de geoelmintíases. Outros estados, aliás, quando se analisa os estados, a gente observa que quanto mais azul, maior é a quantidade, o percentual de gel-helmintíases, né? E quanto mais claro, menor é o percentual dessas doenças. Ou branco, né? Quando não teve ali notificações, como é o caso do Tocantins. A gente observa aqui que alguns estados como Amazonas e Pará e outros como Paraíba e Pernambuco no Nordeste, Pernambuco e Sergipe no Nordeste se encontram em cores mais intensas. Isso demonstra ali uma maior quantidade dessas doenças, né? A gente consegue perceber também a prevalência de geoelmintíases, né, em regiões do Brasil. Então, a gente consegue perceber os diferentes tipos, né? O azul é a quantidade de Ascaris lumbricoides, amarelo, os tricúris, e o cinza, os casos de ancelostomídeos. E isso é demonstrado aqui no gráfico por região. Então, a gente observa que as regiões Nordeste e Norte, né, é onde acontece o maior número de casos, e que, dentre as geohelmintíases, a Ascaris lumbricoides é aquela que apresenta o maior o maior percentual de ocorrência. Esse trabalho ele traz ainda que os fatores que estão associados a infecções por essas doenças parasitárias, né? Dentre eles, a falta de saneamento básico ou saneamento precário, seguido de hábitos inadequados de higiene e o baixo nível socioeconômico da população. Então, são condições, a questão dos hábitos de higiene são condições que podem muito bem ser trabalhadas por meio de educação em saúde, né? Da população. Então, entre as estratégias de enfrentamento, a gente tem a prevenção, né, que pode ser feito por meio de ações educativas e medidas preventivas para evitar novas infecções, e o controle, né, por meio do tratamento preventivo e monitoramento de populações de risco, né, principalmente
a população jovem, né? As crianças e adolescentes, que é a população de maior risco de infecção dessas doenças, buscando dessa forma reduzir a carga, né? Que desse modo, então, diminui o impacto das infecções na saúde pública. Aqui a gente tem ovos da lombriga, né, que é o Ascaris lumbricoides, é um verme nematelminto do corpo cilindro e com as extremidades afiladas. Aqui a gente observa o macho e a fêmea, né? E aí, a fêmea do Ascaris lumbricoides pode eliminar cerca de 200 mil ovos por dia. E esses ovos, eles são eliminados ali juntamente com as fezes. E onde não há saneamento básico adequado ou fossas, sépticas para que as pessoas possam realizar suas necessidades, elas acabam defecando a céu aberto e isso acaba contaminando a água e essa água muitas vezes pode ser utilizada para regar hortaliças e ir contaminando assim as pessoas. O Trichuris tricúria, Triquiura, que é o vermezinho também chamado de chicote, que vocês estão vendo aqui, a fêmea e o macho, tá? Aqui é o ovo do Trichuris. E aí, essa é a morfologia desse verme. É um verme bem pequeno, com cerca de 3 a 5 centímetros de comprimento. O corpo também é afilado nas extremidades, por ser um nematelminto, e habita o intestino grosso, e a transmissão se dá por meio da água e alimentos contaminados, do mesmo modo que o Ascaris lumbricoides, a lombriga. A fêmea, ela elimina por dia, né, uma média de 5 mil ovos. A gente também tem os ancilostomídeos, que é o caso, são vermes causadores do amarelão, que é o ancilostoma duodenale. A gente observa que ele, a boca, né, do ancilostoma duodenale, e aqui o Necatua americano, né? Então, essa boca, ela é utilizada para fixar, né, no duodeno e extrair o sangue do órgão, né, do hospedeiro. Então, esse comportamento ele vai acabar desenvolvendo ali no hospedeiro um quadro grave de anemia, né? O que faz com que a pessoa fique com a cor amarelada e ser chamada, e assim a doença ser chamada de amarelão. E aí, as formas de transmissão dessas doenças acontecem por via oral, é o caso do Ascaris e do Trichuris, e também tem as vias cutâneas, né? A penetração pela pele, né? Então, a via oral se dá por meio da ingestão de água e de alimentos contaminados, com ovos embrionados, ou mesmo por meio da própria mão suja. A criança ela pode levar a mão à boca infec in- in- causando ali a infecção, a contaminação, ou mesmo alimentos que são ingeridos crus, onde não é higienizado da forma mais correta, né? É o caso das hortaliças, legumes e frutas. E a gente tem aqui no Brasil uma condição onde aproximadamente 80% das infecções por ancilostomígio acontece pelo Necatua americanus. Então, a gente tem entre a população mais vulnerável os escolares, né, crianças em idade escolar de 5 a 14 anos, os pré-escolares, né, com 24 a 59 meses, mulheres em idade fértil, com 15 a 49 anos de idade, e gestantes, né? Então, esses são os principais grupos vulneráveis. E aí, a grande preocupação desse grupo aqui, né, das crianças em idade escolar, é porque uma vez que essas crianças elas estão com esses parasitas, elas começam a apresentar um quadro ali de indisposição, fraqueza, moleza, né, comprometendo ali o seu desenvolvimento
cognitivo e até o desenvolvimento físico, né? Então, muitas vezes ela tem tudo isso comprometido. E quais são as estratégias de controle nas escolas, né? O tratamento dessas doenças parasitárias, elas podem ser feitas de uma maneira muito fácil, mas para isso é necessário uma estratégia muito bem planejada entre as, a, a saúde pública, né? A educação a atenção primária, juntamente com as escolas. Então, a escola ela pode reunir representantes da comunidade, né, e ser um ponto focal para a aplicação de medidas de controle dessas doenças. Então, ela pode muito bem fazer uma análise da situação, né, que é o levantamento de dados locais com a prevalência, a intensidade de infecções e o número de escolares, né, com doenças, né, parasitárias fazer a articulação, que é o planejamento entre a vigilância em saúde, a atenção primária e o sistema de educação, com a realização de exames parasitológicos para verificar, né, escolares que estão, né, com algum parasita desenvolvendo ações de educação em saúde para mobilizar professores, escolares e a comunidade, e o tratamento, né, por meio de dose supervisionada de vermífugos, né, como é o caso do albendazol, na, na dose adequada ali para a idade da criança. E a educação em saúde, ela tem um papel muito importante porque ela vai transformar a realidade das pessoas, né? Quando a gente fala de educação em saúde, a gente está falando de educar as pessoas para ter hábitos de higiene, hábitos que possam ali trazer para elas medidas que façam com que elas evitem essas doenças parasitárias, porque essas são doenças evitáveis, né? Quando se tem um pouco mais de conhecimento. E aí isso vai empoderar a população para que elas possam realmente se prevenir dessas doenças, da infecção dessas doenças. Então, essas ações educativas pode fazer com que as condições de vida da população possam melhorar, né? E aí sua realidade, elas são modificadas por meio dessas estratégias de educação e saúde. Então, reuniões, seminários, palestras, oficina, feiras nas escolas, mobilização comunitária, podem ser maneiras que vão fazer com que ocorram mudanças na conduta e nos hábitos da população, né? Então, as pessoas passam a ter mais cuidados a partir de orientações que são realizadas ali nesses momentos. Então, para isso, pode-se construir materiais educativos, como cartilhas, recursos didáticos, né, jogos lúdicos, como é o caso do que eu vou falar aqui para vocês, que podem ser disponibilizados gratuitamente, né, para trabalho com escolares. Além disso, orientações sobre higiene e prevenção individual é fundamental, né? Cortar as unhas, lavar as mãos antes das refeições, depois que vai ao banheiro, são orientações importantes ali, tanto para os escolares, como também em casos de palestras feitas ali com a comunidade, numa unidade básica de saúde, por exemplo. E a participação da comunidade, né? O envolvimento dos líderes escolares é, é uma maneira muito importante de trazer a participação, né? Fazer com que as pessoas da comunidade participem. E aí, agora a minha pergunta é se vocês gostam de jogar, né? E jogar o quê? Jogar joguinho, né? Esses joguinhos que estão aí? Não, né? Eu estou falando de jogos educativos, jogos didáticos. Então, os jogos didáticos no ensino, qual é a vantagem dessas ferramentas, né? Então, no trabalho de Barros e colaboradores, ele diz que o lúdico ele sempre esteve presente na história dos povos. Então, desde as civilizações antigas, né, as pessoas já tinham o hábito de realizar jogos e brincadeiras como uma forma, né, de descontração. Desse modo, então, o uso de jogos didáticos pode ser um caminho viável
auxiliando a construção e a apropriação do conhecimento, né? E despertando o interesse dos alunos. Os jogos didáticos, eles têm uma grande importância porque eles auxiliam no desenvolvimento cognitivo dos alunos, eles vão ajudar os alunos com a apropriação de conhecimento, desenvolvimento de competências, estimular as capacidades de comunicação e de expressão dos alunos, né? Tanto na questão interpessoal, de liderança e também no trabalho em equipe. Então, o uso de jogos didáticos, ele tem ali diversas vantagens. Quando a gente coloca jogos didáticos, doenças parasitárias no Google acadêmico, aparecem aproximadamente 1.740 trabalhos, né? Eu não cheguei a filtrar a qualidade desses trabalhos ou se todos esses trabalhos eles realmente tratam, no geral, desse tema, né? Mas entre alguns desses, entre né, um desses trabalhos é o trabalho Conhecendo as Parasitoses do Brasil, jogo de tabuleiro, né? O trabalho desenvolvido por mim lá em 2014, né? Quando eu estava na graduação. E aí, esse trabalho, ele, como eu já expliquei para vocês, né? Ele foi desenvolvido por mim com a orientação da doutora Sandra Maria Mendes de Moura. Foi uma proposta, na verdade, que foi desenvolvida. E aí a gente mandou para esse evento, né, para o NBio, onde foi aprovado, foi apresentado em São Paulo e depois publicado na Revista da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia. Atualmente, no Google acadêmico, né? Eu tenho 14 citações desse trabalho. Pode não ser muita, né, comparado com outros trabalhos por aí, que tem muito mais, mas para mim isso é bastante significativo, né, por ser um dos meus primeiros trabalhos publicados e ter já uma grande repercussão. Então, esse trabalho, ele é composto por com o jogo didático, né, as peças do jogo, contendo um tabuleiro, algumas peças que são utilizadas como pinos, além de cartas, né? Então, ele tem um total de 100 cartas. Essas 100 cartas elas são divididas em 90 cartas pergunta, divididas nas cores azul, né, amarelo, e verde. E aí também 10 cartas compostas, né? 10 cartas vermelhas compostas por curiosidades, né? E aí essas perguntas, elas são compostas tanto de certo ou errado, como também de múltipla escolha. E aqui são algumas das perguntas que vocês podem observar que tem nas cartas dos jogos. Então, por exemplo, os plateumintos são vermes e todos eles, sem exceção, são parasitas. Então, certo, errado. E aí, as cartas, elas vão possibilitando ali que o estudante ele vai avançando nas cartas. Esse material ele foi todo produzido com o PowerPoint. Na época, né, a gente não tinha tantos recursos como o Canva, e aí eu fui fazendo no PowerPoint, né? Isso aqui é o dado para ser jogado ali antes de iniciar e para ver quem é que começa, quem tira o maior, quem lançar o dado e aparecer o maior número de casas, né? Acaba iniciando o jogo. Do mesmo modo, avança mais casas quem conseguir o maior número. Então, se ele está aqui na largada, ele jogou, saiu é, três números, né? Então, ele vai avançar 3 casas. Então, se ele errar, ele volta uma casa. E aí ele joga o outro dado também para definir. A pergunta vai ser sobre o quê? Vai ser sobre plateumintos, nemateumintos ou sobre protozoários. Então, esse jogo ele tem uma amplitude maior, né? Vai ter assuntos relacionados a esses 3 tipos de parasitas. E aqui é a dinâmica do jogo, tá? Vocês podem procurar o trabalho.
Eu posso disponibilizar o trabalho para vocês entenderem melhor a dinâmica, né? Várias pessoas já me mandaram e-mail procurando saber melhor sobre esse trabalho, tá? E isso é, tem me deixado bastante feliz. Aqui são as regras do jogo, como que é feita a movimentação. E aí esse jogo ele já serviu de base para outros estudos, né? Como esse aqui, além desses outros trabalhos aqui sobre o uso de jogos didáticos. E aí, então, nós temos o trabalho combatendo os nematelmintos parasitas, jogo didático para facilitar a aprendizagem. Então, é basicamente o mesmo jogo, com as regras bem parecidas, só que agora focado somente nos nematelmintos, né? Nos vermes parasitas do grupo do filo dos nematelmintos. E aí, esse aqui já foi o meu trabalho de conclusão de curso da graduação, cuja orientadora foi a professora Lúcia da Silva Fontes. Um abraço para ela, né? E para a professora Lúcia também. Muito obrigado. Os meus agradecimentos especiais a vocês por me ensinar a dar os primeiros passos, né? E aqui tá o manual de regras. Aqui eu também fiz tudo utilizando o PowerPoint, mas aqui eu já fiz o manual de regras, é, o tabuleiro, né? Com o título do jogo, o dado. Aqui também tinha uma cédulazinha e as cartas, tá? Então, aqui, por exemplo, a pergunta, como é o formato do corpo dos nematelmintos? E aí tinha ali três alternativas, tá? E, e aí as casas aqui eram divididas em três cores, né? Branca, azul e verde. Então, aqui o material ele era para ser todo impresso, né, no papel, depois a gente plastificava para durar mais tempo, a gente plastificou para durar mais tempo. Os pinos eles foram pintados, né, eram pinos ali de jogos de tabuleiro, de xadrez, e aí a gente comprava em casas de material, né, de variedades, valor baratinho, e o dado a gente recortava as peças e colava depois, né, para que ele ficassem aqui no formatinho para dizer quantas casas a pessoa o aluno deve avançar. Então, tinha as etapas e as regras do jogo, né, que vocês também podem conferir acessando o trabalho, eu posso enviar para vocês. E aí tinha toda ali a dinâmica de como que ele deveria acontecer. Então, esse trabalho ele foi aplicado para 62 alunos do segundo ano do ensino médio técnico em saúde, da escola do Centro Estadual de Educação Profissional, Monsenhor José Luiz Barbosa, que é o Premem Sul Teresina. E aí a gente conseguiu analisar esses dados, né? E por meio de um pré-teste e um pós-teste que foi aplicado, o pré-teste, obviamente, antes de acontecer, somente com a explicação do que eram ali os vermes parasitas, os nematelmintos parasitas, e o pós-teste, a aplicação de um questionário após o, a realização do jogo didático. Então, depois esses dados eles foram comparados e aqui eles estão compilados. Então, por meio da quantidade de acertos de um questionário. Então, a gente observou que não teve uma diferença muito grande nos acertos em algumas questões, mas em outras, né, na maioria delas, houve uma diferença entre o número de acertos do pré-teste, do pós-teste comparado com o pré-teste. Então, a gente observa aqui em azul o pós-teste, em amarelo o pré-teste, né? E a gente observa claramente que teve um maior percentual de acertos no pós-teste. Então, os resultados desse trabalho mostram que a aula expositiva, é, na aula expositiva, a gente observou que os alunos possuíam pouco conhecimento prévio sobre o tema. E aí eles demonstram um certo interesse, porque fala de vermes, de doenças,
Então, eles também ficaram empolgados com a ideia de ir realizar um jogo didático. Quando a gente compara o pré-teste com o pós-teste, a gente observa ali realmente um aumento bastante significativo no número de acertos das perguntas do questionário. E aí, então, isso fica realmente claro que esse jogo didático ele contribuiu para que os alunos eles pudessem compreender tanto sobre a transmissão, os sintomas, o tratamento e prevenção de doenças parasitárias causadas por neumatelmintos, promovendo assim a conscientização dos alunos acerca de importantes questões de saúde pública, né? O que é fundamental. E aí, então, vários outros trabalhos, né, têm sido publicados com essa temática, né, com o uso de jogos didáticos para a prevenção no ensino de doenças parasitárias. E isso é muito interessante porque, de fato, torna o aprendizado bastante dinâmico, né? Então, a gente pode concluir o quê com isso? Que os jogos didáticos, eles são ferramentas eficazes no processo de ensino-aprendizagem, porque eles tornam as aulas mais dinâmicas, estimulam o interesse do aluno, fazendo com que a aula ela seja mais agradável, né? E várias pesquisas têm mostrado que eles também favorecem a aprendizagem, né? Para que a aprendizagem ela seja mais significativa. E aí, além disso, possibilita que os alunos eles possam trabalhar em grupo, né, em equipe, pensar estratégias ali para ganhar o jogo, né, desenvolvendo assim o raciocínio lógico. E além disso, eles também motivam os alunos. Então, os jogos, eles ajudam, não somente ajudam a fixar o conteúdo, mas eles ajudam ali os alunos também a superar algumas dificuldades conceituais, né? Principalmente em disciplinas mais complexas, como é o caso da biologia. E aí, então, são uma estratégia pedagógica excelente, porque eles unem ali a sensação de prazer por estar jogando com o aprendizado, né, de uma forma mais ativa e contextualizada, né? Logo, os jogos didáticos devem ser uma ferramenta a ser mais utilizada no processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, na disciplina de biologia, tá? E aqui está algumas das referências utilizadas para criação dessa apresentação. E o meu muito obrigado a todos vocês pela atenção. E aqui fica o e-mail da Biodigital Cursos, tá? As redes sociais para que vocês possam acompanhar Biodigital Cursos. E é isso, tá? O meu muito obrigado a cada um de vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui no evento trazendo um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante. E se vocês têm interesse nesses trabalhos, me mandem e-mail que aí eu envio o trabalho para os trabalhos para vocês e caso também tenham interesse em desenvolver algum jogo didático, queira alguma ideia, eu estou à disposição. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado. Tchau, tchau e até um outro momento onde a gente possa se encontrar. Abraço.